Bem pessoal, bem-vindos para o nosso vídeo. Eu sou o vosso Bono Dalino. Para quem não me conhece, recomendaram-me para ver o vídeo como o semiárido virou um dos agro mais ricos do Brasil. Já escreveu, já ativou suas notificações? Provavelmente estamos a falar aqui dessa região aí do Ceará, né? AUVP Agro. Todos os créditos estão aqui na descrição. Lembrando que esse aqui é um vídeo de intuito educativo, falou? De descoberta também, né? Bora ver o vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Ceará, porque quando você lembra do Nordeste, muita gente que não vai pra lá ainda tem aquela visão de um sertão muito castigado pela seca que não planta nada. Mas essa imagem já ficou muito pra trás. No Vale do São Francisco e principalmente no Ceará, a água chegou pra mudar tudo. Transformou o semiárido em uma das áreas mais dinâmicas de frutas do Brasil. A terra que dependia tanto de chuva, hoje consegue produzir em escala. E eu vou trazer vários números aqui pra vocês entenderem. Meu nome é Edson Benato, você tá aqui no canal da UVP Agro. Cara, o ser humano. Muito conteúdo de agronegócio. Então se você chegou até aqui meio perdido, não sabendo que dia que é hoje, se inscreve no canal que você vai ter acesso a mais vídeos aqui de agronegócio. Se você gostar do vídeo, deixa o curtir. Se você não gostar, aí deixa o curtir como revolta, como sinal de raiva ainda, deixando o curtir. Então, pessoal, vamos entender mais sobre como que funciona o agro no Ceará. Pra gente começar a entender o agro ali no Ceará, toda essa mudança começou ali nos anos 70, com um dos primeiros projetos ali de irrigação, em Petrolina e em Juazeiro. Aqueles açudes e alguns perímetros irrigados abriram o caminho para um novo modelo agrícola da região. E depois vieram a Codevasp e a Sudene, que levou crédito, pesquisa e infraestrutura para áreas que ninguém imaginava que a agricultura de performance mesmo conseguiria atuar. E já nos anos de 1980 entrou a Embrapa Semiárido, que ela entrou ali consolidando toda essa questão de água, ciência e tecnologia, mudando todo o destino ali do agro no Nordeste. No Ceará, o Cinturão das Águas criou uma rede de reservatórios e canais que redistribui ali o fluxo hídrico em várias bacias diferentes. Essa estrutura se conecta diretamente à transposição do Rio São Francisco e garante segurança hídrica para municípios e perímetros irrigados. E aqui tem um ponto interessante sobre a transposição do Rio São Francisco. Vamos entender uma coisa aqui. Todo presidente chega e fala, eu aqui, presidente tal, fiz a transposição do Rio São Francisco. E a gente tem que parar de pensar dessa forma. Por quê? Um presidente fica 4 anos no poder. Um projeto de transposição de um rio, ainda mais no Brasil, com a infraestrutura que a gente tem, leva muito mais do que 4 anos. E é um projeto de país, é um projeto de Estado e não de governo. Então, o governo, ele cumpre uma parte daquilo. Mas não é um presidente X, Y, Z, qualquer um que fez a transposição do Rio São Francisco. Quem fez foram nós que pagamos nosso imposto, e infelizmente muito imposto, e conseguimos, através de um Estado brasileiro, fazer essa transposição. Então, cuidado. Caramba, falando disso, existe uma transposição aqui em Angola, na região sul, não beneficia praticamente a população diretamente, está a beneficiar os empresários que acabam empregando a sociedade, mas pagam muito pouco, e a população em geral fica reclamando, fala que não, isso não está a nos beneficiar. Tribos e tribos estão a lutar, entendeu? Por isso que eu falo assim, pessoal. Porque isso é um projeto longo e que muitas mãos tocaram nisso. E quem que são as principais mãos? Pagadores de impostos como a gente. Exatamente. Aí, sendo babá de político aí, porque nenhum deles fizeram isso. Quem fez isso foi a gente. E voltando agora para os números, né? Somado. Babá de político. Os brasileiros revolucionaram essa frase, babá de político. Está a ser utilizada aqui em Angola também. Esses projetos ali do São Francisco já receberam mais de 40 bilhões de reais em obras, entre barragens, estações elevatórias e algumas adutoras. E todo esse esforço já deu resultado. Por exemplo, só em 2025 a área irrigada cresceu mais de 50% no estado, com mais de 1.500 hectares novos em produção. Esse avanço da irrigação abriu espaço para a expansão do cultivo. Cara, veja isso. Pouca. De algumas frutas tropicais. E com isso, o Ceará assumiu o protagonismo. Jesus Cristo do céu, veja isso. Veja isso. Meu, não tem montanha aí. E hoje se consolida ali entre os maiores produtores de todo o país. O impacto não ficou restrito somente ao mercado interno aqui no Brasil. A fruticultura nordestina já movimenta mais de 2 bilhões de dólares em exportações por ano. Hoje, a região responde por cerca de 70% das frutas exportadas pelo Brasil. Só um exemplo do melão, hoje já representa mais de 150 milhões de dólares. Hoje, o Brasil já é o terceiro maior produtor de frutas frescas. Encontrou ali no semiárido, no Nordeste, um modelo eficiente para disputar todos os mercados lá fora que são muito competitivos. Então o Vale do São Francisco é a imagem mais clara de toda essa virada. Ali no Vale é possível colher 2 ou até 3 safras todos os anos. O clima quente e seco, que na época era um obstáculo, né, hoje virou um trunfo ali para poder produzir, porque ele ajuda a controlar pragas, reduz a incidência de doenças e também acelera ainda mais o ciclo das plantas pelo calor. Em algumas áreas a produção por hectare chega até 40% maior do que a média nacional, o que era um problema hoje com a Embrapa, com tecnologia, manga. Se tornou aí o nosso maior trunfo. Então a gente tem destaques aí para manga e para uva, né? Por exemplo,
exemplo, só o Vale do São Francisco responde por 85% das mangas exportadas pelo Brasil e praticamente por toda a uva que chega aí no exterior. Esse desempenho abriu portas nos mercados extremamente exigentes ali e colocou o Brasil na rota das grandes compradoras de frutas, por exemplo, a Europa ali. E isso é tão interessante, né, Lucas? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, você tem tanta fruta com fácil acesso. Por exemplo, numa viagem que eu fui na Alemanha, eu vi ali o melão a 30 euros, cara. 30 euros, a gente tá falando de um melão a 180 reais. 180 reais um melão, cara. E aqui no Brasil, o melão... Eu achando caro pagar 8. 8 reais. Que já é caro porque nossa moeda é uma merda, né? Vamos ser sinceros. 8 reais porque nossa moeda é uma merda. Pessoal, só para vocês terem ideia, por que esse assunto de agro é muito importante? O governo angolano já disponibilizou, na verdade, uma parcela de terra muito, mas muito grande, onde brasileiros com uma união de chineses vão poder produzir aqui. É uma coisa que eu sempre batia na tecla lá no canal 41, eu sempre falo isso, né? A experiência que o Brasil tem, quer seja na tecnologia, quer seja no agro, é para nós aproveitar. Por quê? É muito fácil passar a tecnologia, entendeu? Passar a informação, passar o conhecimento é muito fácil. Falamos a mesma língua e outra coisa. O Brasil é um dos maiores investidores do nosso país desde a época da independência, entendeu? Com a vinda dos agricultores brasileiros aqui, é bem provável que daqui a 10 anos a gente tenha produção suficiente primeiro para alimentar a população. Sei, né, que todas as produções será predestinada para fora do país, mas já é um avanço, já é um início, entende? Já tentamos com os norte-americanos, não deu certo, não produzimos quase nada. Tentamos com os franceses, não produzimos quase... Vamos tentar com os brasileiros, entendeu? Tecnologia chinesa, mão de obra brasileira. Tô errado. Tá igual a China investigando a gente na carne por antidumping, pensando que a gente abaixa o valor para vender mais barato. Mas não, é a nossa moeda que é ruim. O real, que é uma moeda desvalorizada. Mas enfim, voltando para o Nordeste, o salto de produtividade não ficou só no produto in natura mesmo, que é a fruta de baixo valor agregado. Porque a região também virou referência em produção de vinhos e espumantes, coisa que tinha muito no sul do Brasil. A Syrah, ou Syrah, não sei como fala, é um tipo de uva ali, né? Encontrou então no Vale o terroir inesperado. O que é um terroir? Terroir é uma zona específica, um território com clima, é um local de produção de vinho. Então, todo vinho vem de um terroir específico. E lá no Vale, né, essa uva achou ali um terroir muito bom. E todo esse mercado de vinhos espumante cresce em média 15% ao ano e já movimenta mais de 30 milhões de reais só em rotulagem, infraestrutura e comercialização. E quando a gente atravessa o Atlântico, né, a Europa puxou a demanda por orgânicos agora. A manga orgânica brasileira passou a ser muito procurada ali nos países da Europa, né? Principalmente com certificação e rastreabilidade que eles cobram bastante. E para atender esse mercado mais exigente ou mais chato, né, os produtores brasileiros ali começaram a adaptar melhor o manejo e também o controle biológico. E o resultado é um produto de maior valor agregado, com preços ali que podem superar 40% da produção convencional aqui no Brasil. Na Ásia, a história não é diferente. A China se tornou aí um dos principais destinos da nossa manga e do nosso melão vindo ali do Nordeste. Isso fortalece ainda mais a posição do Brasil como fornecedor estratégico para o maior mercado consumidor do mundo, que é a China, porque tem um mundo velho de gente lá. E ainda assim, reduz a dependência Mas são 1,5 bilhão de compradores europeus, que é muito bom, porque aí não fica também na mão dos europeus. E tem dois nomes que representam ali o avanço empresarial na região, que é a Agrícola Famosa, que é uma das maiores produtoras de melão do planeta, com exportações para mais de 30 países, e a Itaueira Agropecuária, que é referência absoluta no melão rei. Por trás desse crescimento está a tecnologia. A gente está falando de gotejamento e fertirrigação, que se tornaram ali o padrão da região. A gente tem sensores que monitoram o clima e nutrientes em tempo real e alguns drones que mapeiam a área e fazem aquela aplicação bem no local determinado, a aplicação precisa. Em muitas fazendas, inclusive, a energia solar já alimenta todos os sistemas de irrigação, reduzindo ainda mais o custo e aumentando a eficiência do local. A logística completou o ciclo total, porque a exportação começa na fazenda, com selação, lavagem, classificação e fruta tem que ser muito rápido, né? Tudo isso, não é? Como a soja. E depois vem a cadeia do frio. Por exemplo, o porto de Pecém, que ele responde por mais da metade das exportações nacionais de frutas frescas. O porto de Natal, que atende boa parte do melão, e Suape, lá em Pernambuco, que complementa toda essa rota. Além disso, novos terminais e câmeras frigoríficas têm ampliado ainda mais a capacidade de embarque, fortalecendo todo o modelo de cold chain que virou diferencial no Nordeste. Cold chain é esfriar logo e vender. Resumo é isso aí. O impacto social de toda essa fruta aparece nas cidades como Petrolina, Juazeiro, Mossoró, Limoeiro do Norte e também Sobral, que se
transformaram bastante. A irrigação trouxe emprego formal, especialização profissional e migração reversa, ou seja, hoje mais de 300 mil empregos diretos dependem da fruticultura irrigada e as pessoas voltam para essas cidades que muita gente estava indo para São Paulo, indo para outros locais. E a diversificação também continua, por exemplo, não é só melão e manga. O cajá, por exemplo, já chega aos Estados Unidos, também à Europa. A pitaia se firmou também no mercado. O mamão e o maracujá aumentaram ainda mais o rendimento. Me disseram que a diferença entre mamão e papaya é que papaya é menor e mamão é maior. Eu fui perguntar para um angolano hoje mesmo, disse que não. Papaya é maior, é grande, gorducha, assim, imponente, né? Já mamão é aquela normalzinha, as pequenas ele disse que não sei, você que sabe. Agora eu fico a me perguntar, será que é só o modo de falar? Papaya, mamão. Que além disso a gente ainda tem as indústrias às vezes não dá para coco confiar no e também Google, de frutas entende? desidratadas que agregam ainda mais valor. E você, sabia de toda essa relação ali? Sabia que o Ceará é tão forte assim na fruticultura e que tudo isso tem tão pouco tempo? Há, 15, 20 anos a gente ouvia falar sobre a transposição do Rio São Francisco e sobre os benefícios que isso ia gerar. E tá aqui. Hoje, números reais, dinheiro entrando para o Brasil, produtores produzindo muito mais, muito melhor, cidades se desenvolvendo com dinheiro de comércio, fazendo o que a gente tem vocação no Brasil, que é o agro. A gente não tem uma grande indústria tecnológica de carros, de tecnologia específica, a gente tem tecnologia no agro. A nossa vocação é ser o agro, é onde paga 25% do nosso PIB, é ao que a gente sabe fazer. E hoje a gente mostra aí o quanto que na região ali do Nordeste, principalmente no vale ali do São Francisco, isso hoje é um potencial do nosso país, isso aí a gente conquistou como nação, como país, como estado. Então se você chegou até o final aqui... Bom pessoal, para início de conversa eu tive uma visão neste vídeo aqui sobre como afinal de contas o Brasil pode se destacar no mundo. Como ele disse no final do vídeo, é no agro. Agora a pergunta é, por que afinal de contas os brasileiros têm discutido tanto e falando tão mal do Brasil, que o Brasil não presta, que o Brasil é aquilo, que o Brasil é Y, se tem tudo isso? Chega-se na conclusão de que esses ataques, né, que o Brasil tem levado é por causa de comparações, entendeu? Vamos supor que a China ou o Japão desenvolvem um passarinho voador. O pessoal vai desvalorizar tudo aquilo que o Brasil tem de bom, como agricultura. Vai falar, por que a gente não investe nos passarinhos voadores, entendeu? Por que a gente não investe em drones? Se eles fizerem um carro voador, por que a gente não faz um carro voador, entendeu? Se eles forem para a Lua, por que a gente não vai para a Lua? Entende? Ignorando tudo aquilo que o Brasil tem a oferecer. Na verdade, essa informação vale muito mais para nós, que temos uma região inexplorada. Alianças com empresários brasileiros, aqueles que entendem da matéria de agro, serão muito bem-vindos. Um abraço aí para Ceará, Fortaleza. E com certeza, nós vamos ouvir mais ainda notícias sobre isso. E eu espero que essa parceria no ramo agrícola entre Angola e Brasil dê a fruto quanto mais rápido possível. Já escreveu? Já ativou? Nos vemos à próxima. Tchau.